neste episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, Elcio Ito, diretor financeiro e de relações com investidores, vai apresentar a IOSP Maxion. Criada em 1918 para atuar no ramo madeireiro, ao longo do tempo a IOSP Maxion foi diversificando suas atividades para o setor financeiro e industrial. Na década de 90, a companhia deixou os outros negócios e concentrou seus esforços nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários. Em 2018, a empresa converteu as ações preferenciais em ordinárias na Bolsa de Valores e aderiu ao novo mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Com 153,7 milhões de ações emitidas, a família IOSP detém 14,7% dos papéis e a gestora Alaska Investimentos, 12,1%. Com o código de negociação MYPK3, a IOSP Maxion é atualmente líder mundial na produção de rodas automotivas e uma das principais produtoras de componentes estruturais automotivos nas Américas. Acompanhe a seguir a entrevista com Elcio Ito, diretor de RI da IOSP Maxion. E aí, vai investir? Elcio, quais são as maiores oportunidades que o seu setor oferece? Marcio, primeiramente, muito obrigado por me receber no seu programa. É um enorme prazer e oportunidade de estar aqui apresentando a IOSP Maxion para você e para o seu público. Como você comentou, a companhia atua no segmento automotivo global, fornecendo rodas e componentes estruturais para as maiores montadoras de veículos do mundo de forma bastante diversificada. Essa é uma característica importante do nosso modelo de negócios e também pensando como investidor, uma oportunidade de investir em uma empresa brasileira com negócios verdadeiramente globais. Dada a nossa estrutura de negócios, vou comentar aqui algumas oportunidades no nosso segmento e particularmente aqui para a IOSP Maxion, que ela tange aqui alguns dos temas fundamentais do nosso próprio plano estratégico. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui são as oportunidades de crescimento. Então, a companhia atua de forma genuinamente global. Então, nós produzimos e vendemos regionalmente. O comércio exterior, exportações, é uma parte muito limitada, muito pequena aqui do nosso negócio. Então, nós produzimos e vendemos na América do Norte, nós produzimos e vendemos na Europa, e assim, consequentemente. Então, quando a gente olha a nossa distribuição da receita, hoje a gente tem o nosso maior mercado, 36% vindo da Europa, 28% da América do Norte, 25% da América do Sul, que inclui aqui essencialmente o Brasil, e aproximadamente 10, 11% da Ásia. Então, apesar de sermos hoje o maior fabricante de rodas automotivas do mundo, um dos maiores fabricantes de componentes estruturais nas Américas, temos muitas oportunidades de crescimento que estão aqui em planejamento e em execução para os próximos anos. Então, nos últimos anos, nós temos investido bastante em aumento de capacidade de produção na Ásia. Então, recentemente eu comentei aqui faturamento de 10, 11%. Esse foi ultrapassamos essa barreira de forma muito recente. E a nossa expectativa é que continuemos crescendo e avançando nesta região de uma forma gradual, à medida que os nossos investimentos vão atingindo aqui o seu nível de maturidade. Então, a gente fez investimentos na Tailândia, fizemos investimentos na Índia, estamos fazendo na China para aumentar a produção, fundamentalmente aqui de rodas de alumínio. E a Ásia, por si só, tem uma participação muito relevante no mercado mundial automotivo, algo como 30% a 35%. Mas essa região, para nós, representa somente 10%, como eu disse anteriormente. Então, temos uma importante oportunidade de crescimento vindo aqui nos próximos anos, à medida que a gente vai, de acordo com o nosso modelo de negócios, nós vamos instalando as capacidades produtivas na região e avançando com as vendas com os nossos clientes. A outra avenida de crescimento da companhia é na divisão de componentes estruturais, que hoje representa aproximadamente 20% da receita. Então, 80% da receita da companhia vem da divisão de rodas, 20% vem da divisão de componentes estruturais. E essa divisão de componentes estruturais ela está mais concentrada na região das Américas, onde somos os líderes de mercado, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, nos produtos que nós fabricamos. Então, aqui a oportunidade de crescimento é de avançar na expansão do nosso portfólio, novos produtos que nós já estamos fazendo e agregando ao nosso portfólio atual, assim como um avanço geográfico.
indo além das Américas, já que a gente possui o conhecimento do negócio, conhecimento técnico, e já temos também desenvolvido todo o relacionamento com os nossos clientes globais. Então, acho que é uma questão de tempo para a gente ir avançando nessas duas frentes, que seja no negócio de rodas, e aí um pouco mais direcionado na região da Ásia, e também no crescimento da divisão de componentes estruturais. A outra oportunidade que nós vemos aqui no nosso negócio, ele está relacionado à inovação, oportunidades de inovação. Esse é um dos grandes temas e pilares da nossa estratégia de longo prazo. Então, agregar e avançar na cadeia de valor e oferecer produtos com maior valor agregado para os nossos clientes. Hoje nós temos um processo centralizado de engenharia avançada e inovação. A gente observa atentamente aqui todas as grandes tendências de mobilidade urbana e esse modelo de estrutura centralizada, engenharia e inovação, permite uma interlocução muito adequada e apropriada com as grandes montadoras do mundo, porque elas também possuem esses processos de engenharia centralizados em algumas partes do mundo. Então, nós temos uma interlocução de engenharia, de inovação e tendências de forma centralizada, com uma execução, produção e vendas local posteriormente. Então, acho que é um modelo que funciona bem. A companhia, a IOSP Maxion, ela já tinha uma reputação de muita excelência na qualidade, na eficiência operacional, e nos últimos anos também nós temos conquistado aqui uma posição importante na questão de reputação sobre a inovação. Então, só vou dar alguns exemplos que vai permitir com que a gente entenda qual é o direcionamento da companhia em termos de inovação, em termos de engenharia avançada. Claramente, nos últimos anos, a questão de peso tem sido um dos grandes drivers aqui para as nossas inovações e engenharias avançadas, novos materiais, novos compósitos, novos processos de produção que vêm sendo aplicados para que a gente consiga reduzir o peso das rodas de forma geral. Então, esse tem um processo contínuo e constante, ela permanece muito presente e tem um dos pilares na estratégia para o futuro também. Tem alguns exemplos que eu quero dar, um deles é o que a gente chama de rodas VersaStyle, que é uma roda, para que vocês entendam melhor, vocês têm as rodas de aço e as rodas de alumínio. As rodas de alumínio, elas custam quase 3, 4 vezes mais que uma roda de aço, mas ela tem um benefício, né? O seu estilo, a sua apresentação e o seu design, ela tem uma vantagem bastante importante em relação às rodas de aço. No tocante ao peso, na verdade, até em virtude das tecnologias e inovações, hoje as rodas de aço e de alumínio possuem essencialmente o mesmo peso, então não é mais um processo de diferenciação que existia no passado. Mas nós, com essas rodas VersaStyle, nós conseguimos desenvolver uma roda de aço, seu backbone é uma roda de aço, mas que aparentemente ela aparece ser uma roda de alumínio. Então a gente construiu uma engenharia, uma inovação, uma capa, digamos assim, numa roda de aço, que ela, para quem olha e observa na rua, vai dizer que é uma roda de alumínio, a não ser que você tenha conhecimentos muito técnicos de engenharia aqui para observar essa diferenciação. Ela custa bem menos que uma roda de alumínio, custa mais que uma roda tradicional de aço, ela fica no meio do caminho, mas é uma inovação que permite atender aqui os objetivos do cliente final. Tem uma outra inovação que também já está em processo de comercialização, que é uma roda flexível, que a gente fala. É uma roda que, aqui no Brasil principalmente, pelos terrenos que a gente circula, os veículos, quando você encontra um buraco maior, ele pode danificar tanto o pneu quanto a roda. Essa é uma roda flexível, que ela consegue absorver os impactos de alguns buracos para não ter a danificação tanto do pneu quanto da roda. Até uma parceria com a Michelin, que a gente também vai desenvolvendo essas tecnologias com alguns parceiros para que ela fique da melhor forma possível. Então, essa é uma que também já está em comercialização em alguns veículos bastante premiums na Ásia. Um outro que nós estamos aqui em processo de desenvolvimento é o Smart Wheel, é a roda inteligente, que é uma sensorização na própria roda, de peso, de temperatura, de calibragem, de cambagem, vão dando informações on-time, real-time do veículo,
eles são muito importantes, principalmente numa gestão de frotas, de vários veículos aqui, obviamente na manutenção preventiva. Terceira oportunidade que eu queria mencionar aqui é de eficiência operacional. Porque como uma companhia industrial, nós temos 32 plantas em 14 países diferentes, a eficiência operacional ela é simplesmente primordial aqui para atingirmos bons resultados. Então, temos dedicado, e sempre foi historicamente, um dos pilares da companhia, e nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, aplicando muita tecnologia para avançar nesse tema. Então, todas essas questões de inteligência artificial, machine learning, RPAs, sendo aplicados, testados e disseminados, uma vez bem sucedida, cada um desses movimentos. A gente tem 32 plantas ao redor do mundo para ir conseguindo aplicar as melhores práticas. Então, as oportunidades de contínua melhoria na eficiência operacional está sempre presente. Uma outra agenda que é importante dentro do plano estratégico da companhia é estarmos aqui na vanguarda de uma agenda de ESG. É um tema que sempre foi muito relevante dentro da companhia e a gente tem avançado aqui nos últimos anos. Então, vou dar um exemplo, alguns exemplos, na realidade, que a gente está tornando essa estratégia, que sempre, de muitos anos, a gente vai dando maior visibilidade e transparência aqui para o mercado como um todo. Então, em 2020, nós divulgamos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade da companhia, com os dados de 2019. É um relatório com bastante informações e novas informações dando a transparência em vários desses temas. Aproveitamos também o ano passado e dar um disclosure de um relatório que chama CDP, que é o Carbon Disclosure Project, que é um indicador que vai mensurar como que a companhia, como que a IOSP está posicionado em relação à indústria, em relação à média das empresas do mundo, em relação a algumas dimensões. Então, nós fomos mensurados aqui em duas dimensões. Primeiro, a segurança da água, que a gente teve uma pontuação B, e uma pontuação que ficou acima dos seus pares da indústria, do mesmo segmento, que tinha uma pontuação B-, a gente conseguiu um B, e equivalente à média global, que está em B. Tivemos uma segunda dimensão, chamada mudanças climáticas, e a companhia obteve uma pontuação B-, que está acima do seu grupo de pares, que teve uma pontuação D, e está superior à média global, que teve uma pontuação C. Então, nós estamos melhor posicionados nesse quesito, nessa dimensão de mudanças climáticas, não somente nos nossos pares, mas em relação à média da indústria global. Nós fizemos recentemente aqui a nossa primeira emissão de bonds no mercado internacional, e ela levou um selo de Sustainability Linked Bond, que é um selo que vai estar aplicando aqui alguns dos princípios de empresas sustentáveis, com algumas métricas que nós temos que atingir ao longo do tempo. Então, a gente colocou como um grande indicador e uma grande meta da companhia, e serve para a própria operação do bond. Se a gente não atingir esta meta, as taxas de juros serão majoradas por conta disso. Então, nossa meta foi 30% de redução de emissão de CO2 até o final de 2025. Então, escopo 1 e 2, redução de emissão de gases de efeito estufa, 30% até 2025, e aproveitamos também, não está relacionado à emissão do bond, mas a gente já fez demos a transparência da nossa meta de médio prazo aqui, que é 70% de redução até 2030. Então, a companhia ela já vem trabalhando nesses temas há bastante tempo, e agora dando maior visibilidade e colocando os compromissos de forma bastante formal aqui para todo o mercado. Elcio, quais são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Marcelo, um ponto para a gente destacar, que não é um problema em si, mas uma característica aqui do setor, é um setor que demanda alto investimento de capital. Ela está sempre precisando de novos investimentos, seja para manutenção da sua capacidade produtiva, seja para expansão da sua capacidade produtiva, seja para projetos de
de produtividade, de eficiência operacional, seja para projetos de inovação. Então, é uma indústria que demanda sempre muito capital, né? E, ao mesmo tempo que é uma característica aqui do setor, ela traz um componente de uma barreira de entrada também para novos entrantes e uma competição maior para o nosso segmento e para a companhia. Um ponto que a gente pode colocar e destacar aqui, e a gente estamos saindo desse processo, é quando tem uma variação muito abrupta e relevante da demanda mundial, né? Ele é bastante prejudicial aqui para a indústria. Então, quando a gente coloca aqui a questão do Covid, em 2020, no segundo trimestre de 2020, a produção mundial de veículos no mundo caiu 70%, 80%, em alguns países até mais do que isso no trimestre inteiro, comparado ao ano de 2019. Então, talvez não seja só característica desse setor, mas nós vivenciamos aqui uma queda muito forte, né? E uma empresa em segmentos que são intensamente com elevado nível de capital e também de mão de obra. Então, a companhia hoje ela tem 15, 16 mil funcionários, e no momento que você tem sua receita caindo, ou os volumes caindo nessa magnitude, nessa proporção, ela tem um impacto bastante forte aqui nos resultados da companhia, né? Ao mesmo tempo, que a gente pôde observar no ano passado, a recuperação do mercado ela veio de forma até mais rápida do que nós próprios estávamos estimando lá atrás. Então, a gente teve sim que fazer alguns ajustes de capacidade, tivemos que tomar algumas medidas um pouco mais duras, mais necessárias, e ao mesmo tempo vivenciamos, e até hoje, né, estamos completando aqui essencialmente um pouco mais de um ano, uma recuperação bastante rápida da indústria como um todo. E aqui o que nos ajuda demais, no momento que a pandemia veio, e até pela própria denominação da pandemia, que ele é global, o nosso modelo de negócio ele não conseguiu segurar, porque ele veio, enfim, foi uma queda muito abrupta, de forma muito relevante no mundo inteiro ao mesmo tempo. A diversificação geográfica que nós temos, e também de segmentos, rodas, eu comentei um pouquinho aqui das geografias, mas a gente tem rodas de alumínio, rodas de aço, a gente atende segmentos de veículos de passeio, atendemos caminhões, ônibus, veículos, equipamentos agrícolas. Então, a gente tem uma diversificação bastante importante que ajuda nesse processo de retomada, porque a gente não fica dependendo somente de um país ou de uma montadora ou de um segmento para a gente conseguir ter a nossa recuperação aqui. E cada um dos países, e a gente presencia isso até hoje, vem num processo de recuperação ou até em processos de ciclos econômicos diferentes uns dos outros. Então, o nosso modelo de negócio ele faz com que a gente tenha uma diversificação e um hedge de negócios aqui ao redor do mundo. Então, acho que uma queda muito abrupta e de forma global é um grande problema que o setor enfrentou recentemente, e ao mesmo tempo ele traz uma força e também um outro exemplo, que a recuperação ela também vem, e você tem que somente estar preparado aqui, ter a agilidade e a flexibilidade, tanto operacional quanto financeira, para enfrentar essas crises que eventualmente são mais acentuadas. Foi o caso do Covid, foi a questão de 2009, enfim, uma vez que você está bem posicionado, operacionalmente e financeiramente falando, você vai navegar durante esses problemas que eventualmente ocorrem de tempos em tempos e sair até mais fortalecido aqui. Quais são os grandes diferenciais da Iochpe-Maxion em relação à concorrência? Marcio, a Iochpe-Maxion ela é a líder global de rodas de aço para veículos leves e comerciais. Um dos grandes players na produção de rodas de alumínio no mundo também. Então, nós somos o único player efetivamente global nesse mercado. Você tem concorrentes regionais ou concorrentes que atuam de forma mais específica em um segmento, e nós temos aqui uma abrangência global, que nos permite aqui alavancar muito nos próprios relacionamentos, nas engenharias, em vários processos comerciais e industriais. O segundo aspecto é esse relacionamento de longo prazo com os clientes e fornecedores em escala global. Então, quando a gente observa a
companhia ela veio se formando através de algumas aquisições e fusões, mas quando a gente volta lá no comecinho da história da companhia, através de uma das empresas que hoje obviamente, fazem parte aqui do grupo, nós estamos fornecendo desde o primeiro modelo da Ford lá atrás até hoje. Então, aqui mostra um pouco do nosso relacionamento de longuíssimo prazo com todas as grandes montadoras do mundo e os grandes fornecedores aqui em escala global, e não é somente um país ou outro, a gente tem essa abrangência global. Essa diversificação geográfica de clientes, de segmento, ela traz uma resiliência para o nosso negócio de forma geral, né? E essa engenharia, acho que é um outro ponto importante, essa engenharia global e qualificada, com uma execução local. Então, quando você vai desenvolver um projeto de um veículo de qualquer grande montadora, e todas as grandes montadoras também possuem essas engenharias centralizadas, você decidiu todos os requerimentos técnicos de durabilidade, de engenharia, e depois você tem uma execução local, mas aí já está negociado todos os requerimentos técnicos de design, de durabilidade, e você tem uma execução local. Então, acho que isso faz um diferencial da IOSP Maxion em relação aos nossos concorrentes, com muito foco aqui em inovação. Então, acho que esse é um dos... são vários temas aqui, eu coloquei aquele ponto de diversificação como um dos grandes temas na estratégia da companhia, e assim que a gente tem um dos grandes diferenciais. Quais são os eventos extraordinários que a empresa está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Acho que nós já comentamos aqui um pouco, Márcio, eu acho que a mudança abrupta na demanda dos veículos em decorrência de eventos extraordinários, né? Então, aqui no caso foi em decorrência do Covid, mas em diversos momentos e regiões tiveram aqui os seus choques econômicos. Então, o Brasil tivemos aqui vários choques econômicos no passado, ou alguma região, algum país. Então, esses são os grandes eventos que, em decorrência desses choques econômicos ou de qualquer outra natureza, podem impactar a demanda e aí sim impactar aqui o nosso negócio. Então, como uma empresa industrial de elevada intensidade de capital, se você não está operando as suas fábricas em uma utilização de capacidade adequada, você rapidamente, e que foi o caso, por exemplo, no ano passado, você pode ter problemas em relação a prejuízos extraordinários, e ao mesmo tempo, quando você tem ciclos econômicos melhores e mais robustos, você também pode ter o seu nível de eficiência operacional alavancado, né? Nossa alavancagem operacional muito bem executada, que também vai gerando aqui os ganhos adicionais para o resultado da companhia. Senhor, qual é a política de pagamento de dividendos da IOSP Maxion? Nós temos hoje uma política de 37% do lucro líquido do ano. Isso está também no nosso estatuto da companhia. Então, 37% do lucro. Quanto a sua empresa está alinhada aos critérios ESG? Márcio, aqui temos várias frentes em relação aos aspectos ESG. Eu já comentei que esta é uma agenda que está no centro do nosso plano estratégico e a gente vem avançando de forma muito importante nos últimos anos. Então, primeiro, o relatório de sustentabilidade que eu comentei anteriormente, a gente vai continuar evoluindo e fazendo cada vez mais informações relevantes para todos os nossos stakeholders. A gente vai continuar avançando nas questões do CDP, nas dimensões, e tentando almejar aqui posições e pontuações mais elevadas em todos os nossos processos de mercado de capitais. Vamos ter sempre isso em mente. A gente fez nossa primeira emissão aqui de bond com esse selo de ESG, e eu queria aqui um pouco nesta pergunta adicionar 3 pontos importantes aqui, também muito relevantes na nossa estratégia completa aqui do ESG. Primeiro, nós fizemos
uma criação de um programa de inclusão e diversidade que a gente chama de Unique and United. Então, promovendo aqui a inclusão e a diversidade dentro da companhia, que já por si só, eu sempre digo isso, os 15 mil funcionários da companhia em 14 países diferentes, e certamente com muito mais nacionalidades de funcionários do que 14, já por si só, né, uma companhia com muita diversidade, que a gente tem que continuar promovendo em todos os aspectos a inclusão e a diversidade, mas a gente já tem, até no nosso trabalho, no nosso dia a dia, já tem um quê dessa questão de inclusão e diversidade. Então, a gente vai continuar avançando, e a gente acredita muito nesse aspecto que traz o embate de ideias de formas construtivas e visões diferentes, muito relevante aqui nas nossas decisões, no nosso processo de gestão. Um outro aspecto que eu queria comentar é o apoio da Fundação IOSP, que, por sua vez, a Fundação tem várias iniciativas sociais, de cunho social. Queria destacar um somente, que é o Projeto Formarem, que é um projeto que a Fundação IOSP investe na formação profissional inicial de jovens em situação de vulnerabilidade econômica ou social, por meio de parceria com as empresas. Então, as empresas engajam os seus funcionários como professores, como educadores voluntários, e esse projeto faz com que se atraia e forme jovens em situações de vulnerabilidade, caminhando aqui para um sucesso, para uma formação profissional. Então, ela foi iniciada com a IOSP, mas ela envolve hoje mais de 45 empresas em diferentes setores que se utilizam dessa plataforma para fomentar a educação para os nossos jovens. Então, a Fundação criou uma plataforma escalável, que não serve só para a companhia, ela serve para diversas outras empresas nesse mesmo modelo de negócio. E aí, por fim, acho que em termos de governança, sempre muito importante e no topo aqui da agenda, a gente está listado aqui no novo mercado da B3, nível mais alto aqui de governança na Bolsa brasileira, e a gente continua avançando em vários itens importantes no aspecto de governança. Qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a IOSP Maxion? Por quê? O que eu vou comentar aqui não é uma pior coisa, Márcio, mas acho que talvez é só a falta da informação, né? Já escutei aqui pessoas falando que os produtos da IOSP são produtos commodities, produtos de prateleira. Então, talvez para quem não conhece o setor, ou não conhece rodas ou componentes estruturais um pouco mais profundo, pode parecer que são produtos mais de prateleira, mas quando você entende os requerimentos de durabilidade, os requerimentos de desempenho, engenharia, quantidade de tecnologia embarcada, que você talvez não tem ideia, né? Quando você vê uma roda, ou vê um chassi, vê uma longarina, você fica impressionado com a quantidade de tecnologia que tem lá, né? E a gente sempre tem que lembrar que os produtos que nós fabricamos, eles são itens de primordial segurança dos veículos, né? E, portanto, fundamental aqui para as montadoras. Então, elas requerem um extenso processo de engenharia, um extenso processo de validação dos produtos, por serem itens de primordial aqui segurança. Então, acho que é só uma questão de informação em relação a como funciona o segmento e os nossos produtos. Elcio, você prefere a pergunta A ou a pergunta B? Prefiro a pergunta A, Márcio. No momento em que o universo automotivo discute o crescimento da eletrificação dos carros, como a IOSP Maxion está se preparando para essa transformação e o que muda para os negócios? Legal. Essa é uma pergunta muito importante e fundamental aqui para analisarmos como será a companhia nos próximos vários anos à frente. Acho que o primeiro ponto e fundamental é que os nossos produtos, tanto as rodas quanto os componentes estruturais, permanecem presentes e fundamentais nos veículos elétricos, ou veículos híbridos, ou veículos a qualquer outra
tipo de motorização, né? Então, isso não muda aqui o nosso negócio. A não ser que em algum momento, quando nós tivermos de forma mais relevante aqui os veículos voadores, talvez eles sejam menos relevantes, mas ainda assim vão precisar aí de um trem de pouso, de algumas rodas para fazer isso. Mas no horizonte mais próximo, e até dessa transformação de eletrificação, não muda nada. Na realidade, a gente vê esse processo de transformação da indústria como uma grande oportunidade de continuarmos aqui avançando e capturando uma porção ainda maior de participação de mercado, né? E a gente pode, estamos aqui nos preparando, venho comentando e falado aqui sobre a questão de tecnologia, de engenharia, que são pontos fundamentais aqui nesse avanço de tecnologia. Nós temos as oportunidades de novos produtos, principalmente aqui em componentes estruturais, e a gente já tem trabalhado, por exemplo, num ônibus, quando você vai ter a bateria de um ônibus, ele é um componente fundamental, muito pesado e que requer novas estruturas para comportar o peso dessa bateria. Então, nós, por exemplo, já temos trabalhado aqui num que a gente chama de um berço de bateria, uma estrutura bastante otimizada aqui em relação ao peso, a durabilidade, a resistência, e trabalhado com um dos grandes clientes, uma das grandes montadoras, para construir esse novo produto. Temos aqui com as novas montadoras que estão vindo aqui ao mercado também, trabalhando em projetos, em componentes fundamentais aqui para esses novos veículos que estão vindo ao mercado. E do lado de rodas, também as rodas não têm grandes modificações em relação às rodas que nós temos aqui nos motores a combustão interna, mas a gente começa a avançar cada vez mais em tecnologia e engenharia nos veículos elétricos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando nós estamos num veículo de combustão interna, o grande ruído que vem aqui para a cabine, dentro do veículo, vem o barulho do motor. Quando a gente está num veículo elétrico, esse ruído não existe mais, e o maior veículo que entra para a cabine, para dentro do veículo, é o ruído do asfalto, né, com a fricção lá do pneu, roda, entrando para o veículo. Então, nós temos aqui um time de engenharia avançada trabalhando de forma bastante técnica como que a gente pode reduzir o ruído que vem do asfalto, pneu, roda para dentro do veículo. Então, são novas tecnologias, novas engenharias, né, e também o Smart Wheel que eu coloquei anteriormente, são outros processos que a gente vai avançando, estando aqui na vanguarda, junto com os nossos clientes, junto com as montadoras, nesse aspecto. Então, a gente vem trabalhando já, à medida que a eletrificação no mundo vem ganhando mais espaço, começa muito forte na China, né, que talvez é o país certamente com maior nível de eletrificação aqui no mundo, mas ele vai permeando claramente aqui todos os outros continentes também. Então, nós, do lado de roda, já temos negócios com veículos elétricos em algumas partes do mundo, não só com as montadoras tradicionais, as grandes montadoras, mas também com as novas montadoras que estão vindo aqui ao mercado, se posicionando unicamente em veículos elétricos. Então, temos também ganho negócio e trabalhado com essas novas montadoras. Tem outras tendências, Márcio, além da eletrificação, que é uma delas, que é uma mudança importante no segmento, mas quando a gente para pensar, né, toda a tendência de compartilhamento de veículos, né, de uma uberização, que talvez, nesse momento, dada a pandemia, ela tem uma leve pausa, mas ele retorna nos próximos anos como uma tendência também importante. Então, a gente vai prestando atenção nesses movimentos de indústria, e aí onde a gente vai, seja com rodas de aço ou rodas de alumínio, priorizando aqui o seu custo, ou só na sua eficiência, ou no seu design. Então, a gente tem várias vertentes e frentes que a gente vai avançando e prestando muita atenção nessas tendências de mobilidade urbana e nos adequando em termos de investimento, de inovação, engenharia, para atender o mercado ao longo dos próximos anos. Então, como um todo,
acho que essa grande mudança da indústria para uma eletrificação, companhia muito bem posicionada, já participando desse mercado hoje, e vemos aqui ainda como um nível de oportunidade de crescer aqui o seu negócio, que seja em rodas ou que seja em componentes estruturais.